Aí, pequeno gafanhoto, você acha que é só sentar e teclar loucamente para se dizer um escritor. Mas, na verdade, por mais estranho que isso possa parecer, escrever é só 50% do trabalho duro. Você precisa pesquisar, ir atrás de muita coisa. E muitas vezes se depara com inspirações que podem ser bem interessantes para uma trama que vai ser ainda mais interessante. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, com base num dos livros que eu considero mais bem escritos até o presente momento, que eu já li na minha vida. Vamos falar hoje sobre A Corte de Espinhos e Rosas. A Corte de Rosas e Espinhos, eu sempre confundo o nome. A Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Então vem comigo, que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre o que eu tô falando. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena. E, como muitas pessoas pensam, escrever não é todo o trabalho. Pesquisa, essa sim pode ser bem complicada, dependendo daquilo que você está se propondo. E vocês devem estar se perguntando, não é? Não é um vídeo de resenha? O que essa louca tá falando aí? Mas calma, que vai fazer todo sentido quando eu começar a explicar. Vou começar falando um pouquinho sobre do que se trata o livro. Corte de Espinhos e Rosas vai contar a história da Fairy, que é uma humana. Vou deixar a sinopse bonitinha aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem, vou deixar os links aqui. E ela é uma humana que caça para sobreviver, para alimentar a sua família, mesmo que ela seja a mais nova de 3 irmãs. E ela mantém a família dela viva com essas caças que ela faz, acho que posso dizer que meio ilegalmente, enfim. E um dia, por conta do inverno rigoroso e de não conseguir mais caças nas terras humanas, porque o mundo dela é dividido entre terras humanas e terras dos feéricos, que são criaturas mágicas. E ela atravessa um dia essa fronteira, vamos dizer assim, que tem uma muralha que protege os humanos das criaturas mágicas depois de uma guerra que durou 500 anos. E eles fizeram um tratado, construíram essa muralha, separando os dois mundos. Ela está caçando para alimentar a sua família como sempre. E ela acaba se esbarrando com um lobo enorme, gigantesco, que ela até imagina ser uma criatura mágica, mas ela tira a ideia da cabeça e acaba matando a criatura, que na verdade é mesmo uma criatura mágica. Então, aparece na casa dela uma besta, um monstro horroroso, não tem uma explicação mais bonitinha para isso, e ele diz que ela deve dar uma vida por uma vida. Ela tomou uma vida, então ela tem que pagar com a própria vida, ou então deixar o mundo humano para trás e viver todos os dias, até o fim dos dias dela, em Printian, a terra das criaturas mágicas. Querendo sobreviver, não querendo morrer, óbvio, ela vai com esse monstro, essa criatura bestial que aparece na porta dela e ameaça ela e a família dela pelo bem da família dela. E você vai perceber que ela fez tudo pelo bem da família dela sempre, todos os dias da vida dela. E ela vai com essa criatura mágica, que ela descobre, na verdade, ser um feérico. E um feérico bonito, interessante, enfim. Pelo qual ela acaba se apaixonando e descobrindo que tem mais coisas do que ele diz ter. Que aquela terra dele está assolada por uma espécie de maldição e que o amor deles pode ser interrompido por conta dessa maldição, desse feitiço, enfim. E aí eu não vou dar mais detalhes, porque não quero soltar nenhum spoiler. Se você quer saber dessa história, vai ler, que ela é muito maravilhosa, interessantíssima e
cheia de nuances, de plot twists e tudo que vocês imaginarem. Maravilhosa, sério, gente, de verdade, eu amo essa trilogia. E hoje, depois dessa introdução básica, eu vou falar um pouquinho sobre a hierarquia feérica dos grãos-senhores, das cortes, mais ou menos, que é apresentado nesse primeiro livro, e das mitologias, lendas e criaturas que são englobadas dentro desse primeiro livro. Eu vou falar de todos os livros dessa trilogia, que eu considero trilogia. Vou falar de Cortes, Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína, que são os 3 livros que eu considero a trilogia que conta a história da Fairy, começo, meio e fim, enfim, tudo bonitinho. E vou pensar se eu falo sobre o 4º livro, que na verdade é um spin-off. Enfim. E cada livro eu vou falar sobre alguns assuntos que estão dentro do livro e tentar mostrar para vocês como não é só escrever a história, que tem muito mais coisas envolvidas e que você pode sim usar lendas e histórias e coisas que aconteceram no mundo real mesmo para escrever uma história rica e cheia de personagens maravilhosos e que vão encher os olhos do seu público de todas as formas possíveis e imagináveis. Vamos começar com a hierarquia dos grãos-senhores dentro dessa história. Sarah J. Maas dividiu esse universo que ela criou de Printia em 7 cortes. E dessas 7 cortes, ela dividiu em cortes sazonais e cortes solares. Eu dei uma pesquisada e foi isso que eu achei. Nos livros não tem muito bonitinho isso, muito, enfim. E as cortes sazonais são corte primaveril, corte outonal, corte invernal e corte estival. As cortes solares são corte crepuscular, corte diurna e corte noturna. Cada uma dessas cortes é governada por um grão-senhor, que seria uma espécie de rei, que domina ali aquele território e aonde os elementos ali dentro da corte dele estão inseridos. Fairy é apresentada em um primeiro momento a corte primaveril, da qual Tanlin é o grão-senhor da corte primaveril. Sarah J. Maas também separou essas cortes que são muito parecidas com o que existia antigamente e se chamava feudos. Esses grãos-senhores são muito, muito parecidos com os senhores feudais, que são como reis, senhores, enfim, que governavam ali uma certa propriedade e as pessoas que viviam ao redor dele, ali dentro da propriedade dele, tinham que seguir regras, leis, enfim, a ordem dele era lei naquele determinada propriedade e dali para fora era outra história. Mas dentro da propriedade dele, quem mandava e quem era o senhor de tudo, senhor feudal, era ele. Exatamente o que acontece em cada uma das cortes dentro de Printia. Cada grão-senhor faz as regras, as leis e faz elas valerem dentro da sua propriedade. Tanto que quando uma outra corte visita, porque eles têm que ser convidados a visitar e fazer cartas e enfim, esse tipo de coisa, eles têm que seguir as regras dentro dessa determinada corte. E caso eles saiam da linha, por assim dizer, eles podem muito bem ser punidos e uma guerra começar só por conta disso, de um probleminha ali que rolou entre os grãos-senhores. E esses grãos-senhores têm muito poder, muito, muito poder mesmo. Porém, dentro da história, por conta de uma determinada coisa que acontece, vou tentar não soltar spoilers, a gente vai tentar, tá? Eu não quero estragar a leitura de ninguém. De coisas que acontecem, eles têm esses poderes retirados. E mesmo com esses poderes retirados, eles são poderosos pra um caramba. Ou seja, medo.
medo estampado na cara da coitada da Fairy, que é só humana e tá ali naquele mundo de gente poderosa que ela não pode fazer nada. Enfim, essas cortes são divididas em 7 cortes, e cada um dos grãos-senhores domina dentro de uma dessas 7 cortes, de acordo com as suas regras e leis que ele mesmo cria, que ele mesmo faz valer, e ele é senhor de tudo dentro da sua determinada propriedade. Além desses grãos-senhores, que são donos de tudo dentro das suas terras, existem os feéricos menores, que seguem as regras de cada uma das cortes da qual eles fazem parte. Fora essas criaturas mágicas que são apresentadas dentro da história, existem outras criaturas, algumas criaturas que são chamadas de mais antigas do que aquele mundo, do que aquela divisão que foi feita ali depois de alguns conflitos entre os grão-feéricos, enfim. Existem criaturas super antigas e criaturas mágicas de todo o tipo. Sarah J. Maas baseou a sua história, basicamente, na história da Bela e a Fera, no conto da Bela e a Fera, que é aquela criatura feia que estava amaldiçoada e somente o amor verdadeiro, independente de sua aparência, o faria ser libertado da maldição e nananã, amor verdadeiro, essas coisas de contos de fadas que a gente já está acostumado. É a Bela e a Fera, que ela se baseou em um conto nórdico, um conto escocês, lembrei, um conto escocês de um grande guerreiro humano chamado Tan Lin, que é o personagem principal que a Sarah J. Maas nos apresenta na história dela, só que ao invés de Tan Lin ser separado, T-A-N Lin, ela criou o Tan Lin, de uma forma só, de uma palavra só, enfim, que é o feérico que salva a Fairy. Ele acaba salvando ela depois, mas enfim. Pelo qual a Fairy acaba se apaixonando e descobrindo que tem uma maldição ali envolvida também, né? E na história do Tan Lin, o primeiro Tan Lin lá, né, do conto escocês, ele era um guerreiro humano que foi aprisionado por uma fada feérica. E ele era obrigado a cuidar ali das propriedades da fada, porque ele era um guerreiro forte, não sei mais o que. E aí, um belo dia, ele encontra uma princesa, uma moça muito linda. E essa moça muito linda e ele acabam entrando em um acordo, depois de uma determinada conversa, de que ela vai libertar ele dessa maldição. Bela e a Fera, libertar a maldição, conto do Tan Lin, qualquer coincidência com a realidade não é mera coincidência, não é? Enfim. E aí, depois de algumas coisas, essa princesa, essa donzela liberta esse guerreiro forte e bravo e nananã. E os dois vivem felizes para sempre. Então, essa foi a base para Sarah J. Maas criar esse universo, que é o universo dela, pelo menos esse primeiro livro. Depois vai entrando outras coisas, enfim, não vem ao caso agora. E ela vai criando a partir dessas criaturas mágicas. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que ela criou coisas que já existiam e ela se baseou em coisas que não existem e juntou outras criaturas. Uma das criaturas que eu achei assim, mais interessante na hora que eu fui pesquisar é o Naga ou a Naga, enfim, não sei. Que é uma criatura meio humanoide, meio serpente, que é baseada em uma criatura divina dos hindus. E essa criatura, ela tem, enfim, alguns poderes e, enfim, né, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, eu vou deixar tudo na descrição. E a Sarah J. Maas tirou da literatura hindu essa criatura. Então, a história dela não tem só criaturas feéricas, tem criaturas de outras nacionalidades também, que foi uma coisa que eu achei bem interessante. Ela também tem os Bog, os Suriel, e se eu consigo de lembrar de mais, e o Ator,
que aparece na história. Eu pesquisei, mas eu não encontrei absolutamente nada sobre essas criaturas, o que só me faz pensar que ela criou, ou ela achou uma outra fonte de pesquisa muito melhor que a minha. Mas as criaturas dela são muito ricas e muito interessantes, e são uma mescla do belo e do feio, do horroroso e do assombroso, enfim. É uma mistura de horror com fascínio, talvez, quem sabe. O que faz você pensar que ela pesquisou pra caramba pra poder criar a história e foi bem fundo nas lendas, muito além daquilo que normalmente as leituras e recontos vão, o que é muita coisa, se você for parar pra considerar. E no meio de tudo isso, né, como essas coisas são todas panos de fundo que eu estou aí trazendo aí pra reflexão, se vocês sabem de mais alguma criatura que eu deixei de citar aqui e da onde ela surgiu, só contar aí nos comentários. E o que eu achei mais interessante é que tudo é isso, que é super rico, super maravilhoso e super interessante. Eu, como escritora de fantasia, sei o quanto é difícil achar uma criatura que se encaixe dentro de uma história, e quando você acha, é maravilhoso. Aquela criatura para aquela cena, para aquele envolvimento, para uma guerra, para uma luta, enfim. É muito bacana. E é legal você usar coisas que já existem e suscitar talvez alguma discussão sobre isso, é bem interessante. E ver que ela usou tudo isso como pano de fundo para uma história super rica, super profunda, se você for parar para pensar, e eu vou falar um pouquinho mais disso no segundo vídeo dessa série, que vai abordar o segundo livro. E como ela colocou tudo isso de pano de fundo, estudou pra caramba pra usar isso como pano de fundo, e criou uma história centrada no medo, na coragem e no amor de uma personagem que faz tudo pela criatura que ela ama, pelo férico que ela ama, pelo Tanglin, e como isso tudo impacta ela no final da história, como todo esse sacrifício transforma todo o mundo dela e transforma ela em outra coisa, uma coisa que não é assim tão bonita de olhar. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, não é? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, me sigam nas redes sociais. Eu sempre tô postando coisas novas, dicas, conversando, falando sobre os meus dramas de escritora, enfim. E comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desse meu primeiro vídeo, desse quadro novo que eu criei. Espero que vocês gostem, porque eu gostei bastante de estudar para fazer sobre esse vídeo. E curtam o canal e se inscrevam para mais vídeos como esse. Então é isso, galera. Muito obrigada. Tchau!